E a coisa ficou muito séria e o bicho está pegando, meu amigo. Notícia urgente para você: Senado peita os poderosos da toga e aprova regras para restringir decisões monocráticas. Sim, eu estou falando do Senado Federal, a única instituição que tem poder para dar um basta, né, nesse ativismo judicial tenebroso que assola o Brasil e também desta disfunção, dessa aberração democrática que acontece no nosso país, que é você ver, por exemplo, um juiz fazendo papel de senador, fazendo papel de deputado federal, fazendo papel de presidente da República. Rodrigo, por que isso é tão tenebroso assim como você está dizendo? Porque eles não estão sujeitos ao critério do povo, eles não estão sujeitos ao voto. Eles não vão para as ruas gastar sola de sapato, ouvir a voz da população, partindo do princípio de que eles mesmos não toleram nenhum tipo de questionamento, por exemplo, ao pleito político, por exemplo, fica claro e evidente que o povo brasileiro tem sim o direito de dizer para eles: eu não escolhi vocês para legislar, então, tá errado. E depois da manifestação do Pacheco, depois da manifestação do Plínio, né, o senador que é o autor, que coloca um ponto final no mandato vitalício dos ministros da toga, depois do Gilmar Mendes ter retrucado, depois do Barroso ter retrucado, o Senado Federal agora sai do âmbito apenas da discussão e está aprovando regras para restringir decisões monocráticas do poderoso, ou seja, para dar uma segurada nessa história de que os caras pegam uma caneta, acordam inspirados lá para tomar qualquer tipo de decisão e sem consultar o próprio plenário, sem levar a discussão, né? Sem que isso se torne uma discussão pública, porque uma vez pautado, preste atenção, uma vez pautado para ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, qualquer decisão, como por exemplo colocar um líder de facção criminosa na rua, né? Como por exemplo anular as provas da Lava Jato contra os Odebrecht da vida e tantas outras mazelas, soltar o Pezão, soltar o Cabral, sabe essas coisas? O povo vai ficar sabendo antes. Como que o povo ficaria sabendo antes, Rodrigo? Porque não pode mais decisões monocráticas, ou seja, a decisão de apenas um homem, né, de um juiz, decide pelo Brasil inteiro, decide a vida do brasileiro, decide o trabalho de uma operação, por exemplo, da Polícia Federal e por aí vai. Então é sobre isso a matéria. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, olha que notícia extraordinária, preste atenção. A CCJ aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores, como, por exemplo, a própria Corte Brasileira. O número da PEC é a 8/2021, apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que recebeu um voto favorável do relator, né, e senador Esperidião Amin, grande Esperidião Amin, que cara fantástico, né, gente? Ele é de Santa Catarina, ele é do PP de Santa Catarina. Parabéns ao povo de Santa Catarina que deu de presente para o Brasil um senador do know-how, do naipe, né, do experiente Esperidião Amin, do democrata Esperidião Amin, e agora será encaminhada aí para deliberação do plenário do Senado Federal. Do jeito que a coisa anda, meu amigo, com o Rodrigo Pacheco, né? Com essa indigestão do Pachecão por ter sido aí escanteado pelo Barba para assumir uma vaga na Suprema Corte. O Pacheco, que agora deu adeus à sua carreira política na Suprema Corte, vai ter que recuperar o seu capital político em Minas Gerais, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você, hein?
A decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado. Em contraposição, a decisão colegiada, que é tomada, né, por um conjunto de magistrados. Ou seja, a decisão monocrática é um só decide. Decisão colegiada, eles precisam se reunir, discutir, aí transmite pela TV, aí a imprensa repercute, dá discussão pública, opinião pública pesa. Que bom que isso está acontecendo. A PEC 8/2021 veda a concessão de decisão monocrática que suspenda, inclusive, a eficácia da lei, um ato normativo com efeito geral, ou que suspenda o ato dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara Federal e dos deputados ou do Congresso Nacional. Ou seja, acabou essa história de juiz devedor de favor para político, por exemplo, revogar uma decisão, uma lei, revogar qualquer manifestação, né, dos poderes legislativo e executivo, porque simplesmente vai contra os seus pensamentos políticos ou porque desagradou um de seus pares na própria Casa Federal, ou seja, lá dentro, né, no debate, na questão da votação por maioria, por exemplo, eles perderam qualquer coisa lá dentro, vamos recorrer ao Supremo. Supremo ajuda nós. Ou seja, o que valeu então a Câmara Federal, o Congresso, o Senado Federal, por exemplo, discutir, passar horas discutindo, por exemplo, uma decisão, um projeto de lei ou qualquer coisa do tipo, aí vai lá para a mesa de um juiz, né, um juiz simpático à causa desses caras, ele vai lá e mete uma caneta e acaba com tudo, né? No caso, o pedido formulado durante um recesso do judiciário que implica a suspensão de eficácia de lei ou ato normativo será permitido conceder a decisão monocrática em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, mas o tribunal deverá julgar esse caso em até 30 dias após a retomada nos trabalhos, sob pena de perda de eficácia da decisão. Ou seja, se qualquer um desses engraçadinhos sabe quando está em recesso, eles vão lá e mete uma canetada, beleza, é urgência, você entendeu que isso é importante, pode fazer, mas 30 dias isso precisa passar pelo colegiado e caso isso não ocorra, perde a validade imediatamente. Muito bom, hein? Processos da Suprema Corte Brasileira que peçam a suspensão de tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer poder também ficarão submetidas a estas mesmas normas. A PEC estabelece, portanto, que quando forem deferidas decisões cautelares, isto é, decisões tomadas por procurações para assegurar determinados efeitos de uma decisão final ou para impedir atos que prejudiquem em ação que peçam a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato ou questionem descumprimento de, por exemplo, preceito fundamental, o mérito da ação deve ser julgado até 6 meses. Depois desse prazo, ele passará a ter propriedade pauta sobre os demais processos. Ou seja, realmente vai dar uma limitada nesse baita poder que esses caras têm, por exemplo, para tomar decisões que favorecem seus pares aos quais eles devem favores políticos. A PEC 8/2021 também estabelece que pedidos de vista, prazo para estudar um determinado processo, devem ser concedidos coletivamente e por prazo máximo de 6 meses. Um segundo prazo poderá ser concedido coletivamente, mas limitado a 3 meses. Após o tal prazo, o processo será incluído com prioridade na pauta de julgamentos. Atualmente, o judiciário, cada ministro pode pedir uma vista individualmente, sem prazo específico, o que possibilita, inclusive, sucessivos
expedidos por tempo indeterminado, ou seja, acabou também esse negócio de ficar empurrando para debaixo do tapete questões importantes para a nação. Tem um destaque aqui que eu gostaria para você: são enormes riscos à separação de poderes e ao Estado de Direito provocados pelo ativismo irrefletido, pela postura errática e desconhecedora de limites e, sobretudo, pela atuação atentatória ao princípio verificado do Supremo Tribunal Federal, afirma Oriovisto na justificação proposta. O que ele está dizendo aqui é que está demais, né, gente? E de fato estava mesmo, né? Estava não, está ainda demais, né? Hoje no Brasil, nós sabemos que vamos para as urnas, elegemos nossos representantes e, na verdade, não vale de absolutamente nada. Porque se eu tenho um partido político, por exemplo, que ganha no Senado, ganha na Câmara Federal e ganha na Presidência da República, mas eu tenho um Supremo Tribunal Federal nomeado inteirinho, né, pelo governo passado, aí o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vira um partido de oposição ao governo que o povo brasileiro, por exemplo, estabeleceu e elegeu, né? Sei, né? Não parece que isso aconteceu aí no último pleito aí, de quando o Brasil tinha um governo. Agora nós temos um desgoverno, de quando o Brasil tinha um presidente, né? Não é verdade? É mais ou menos isso aí. Ó, coloca para mim aqui teu comentário, ele é muito importante. Inscreva-se no canal ativando aí o sininho das notificações e nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você. Obrigado e até já.